SQL é uma linguagem declarativa de alto nível utilizada por usuários para especificar suas necessidades sob forma de consultas. As decisões sobre a execução e otimização das consultas ficam a cargo do SGBD. SQL é um padrão para SGBDs relacionais comerciais e apresenta instruções tanto para definição quanto para manipulação de dados, guardando equivalência com o modelo relacional. Basicamente, existem 4 instruções ou comandos utilizados para manipulação de dados. A instrução insert, utilizada para inserir linhas em tabelas, a instrução delete, utilizada para remover linhas de tabelas, a instrução update, utilizada para atualizar valores de colunas em linhas de tabelas, e a instrução select, utilizada para recuperar dados de tabelas. A instrução insert acrescenta uma linha em uma tabela, sendo que os valores especificados devem estar na mesma ordem que as colunas correspondentes foram definidas na tabela. No exemplo apresentado, a instrução insert insere uma linha na tabela professor. Repare que a ordem dos valores na instrução obedece à ordem de definição das colunas na tabela representada acima da instrução. Uma variação da instrução insert permite que indiquemos as colunas que terão seus valores explicitamente especificados. No exemplo, as colunas CPF, sexo, nome e departamento terão seus valores explicitamente especificados e nessa ordem, enquanto a coluna salário terá seu valor definido como default ou null, dependendo da restrição especificada na coluna. Em operações de manipulação de dados, como a inserção, se alguma restrição for violada, a operação será rejeitada. Por exemplo, se tentarmos inserir um valor numa coluna-chave estrangeira e esse valor não tiver referência válida de chave primária na tabela de origem, a operação de inserção será rejeitada. No exemplo, a inserção da linha na tabela professor só poderá ocorrer caso o valor 4 especificado na coluna departamento encontrar referência válida na tabela departamento. Nesse outro exemplo, observamos que a operação de inserção será rejeitada uma vez que o valor da chave primária não foi especificado, o que viola a restrição de chave. Alternativamente, é possível inserir múltiplas linhas na tabela usando uma variação da instrução insert que é combinada com a instrução select. No exemplo, todas as linhas da tabela aluno serão inseridas na tabela professor. A instrução delete remove linhas de uma tabela, de acordo com uma condição especificada na cláusula where. Essa remoção de linhas pode se propagar para outras tabelas no caso de restrições de integridade referencial. No exemplo, a instrução apresentada removerá todas as linhas da tabela professor em que o salário seja menor que 1.000. No caso específico da tabela apresentada, nenhuma linha atende à condição, logo nenhuma linha será removida. Nesse outro exemplo, a instrução apresentada removerá todas as linhas da tabela professor em que o sexo seja masculino. No caso específico da tabela apresentada, 2 linhas em vermelho atendem à condição e serão removidas. Já nesse exemplo, a instrução delete não apresenta cláusula where, o que resulta na exclusão de todas as linhas da tabela professor. A instrução update modifica valores em colunas de uma ou mais linhas de uma tabela, de acordo com uma condição especificada na cláusula where. Essa alteração de linhas também pode se propagar para outras tabelas no caso de restrições de integridade referencial. A cláusula set é usada para especificar as colunas a serem modificadas, bem como seus novos valores. No primeiro exemplo apresentado, o salário e o departamento de professores com determinado CPF terão seus valores alterados. Já no segundo exemplo, o salário de todos os professores serão aumentados em 10%. Repare que no segundo exemplo, como a cláusula where não foi especificada, a modificação se aplica a todas as linhas da tabela. A instrução select recupera linhas em múltiplas tabelas de acordo com as cláusulas especificadas no bloco select from where, também conhecido como mapeamento. No bloco, especificamos a lista de atributos que serão recuperados, no select, as tabelas envolvidas na solicitação, no from, e as condições e junções necessárias para a filtragem de linhas em cada uma das tabelas envolvidas na solicitação, no where. No exemplo,
o nome e salário de todos os professores do sexo masculino que pertencem ao departamento de número 1 serão recuperados. Os elementos em vermelho na figura indicam as colunas e linhas resultantes da operação de recuperação. Nesse outro exemplo, temos duas tabelas na cláusula from. Logo, devemos especificar a forma como essas tabelas se relacionam na cláusula where para evitarmos o produto cartesiano entre elas. Especificamente, o CPF e o nome de todos os professores do sexo masculino, que também são alunos, serão recuperados. Repare que as tabelas foram renomeadas na cláusula from e que os atributos presentes nas outras cláusulas foram prefixados com o novo nome das tabelas, evitando-se assim a ambiguidade no referenciamento das colunas. Nesse exemplo, 3 tabelas são juntadas na cláusula where para que o resultado correto possa ser recuperado, sendo que as colunas são renomeadas na cláusula select. Em particular, a instrução apresentada recupera o nome do departamento e o nome do professor para todos os professores que são alunos e que pertencem ao departamento de nome pesquisa. Nos exemplos anteriores, especificamos junções na cláusula where. No entanto, junções também podem ser especificadas na cláusula from, fazendo uso dos operadores de junção com função idêntica aos mesmos operadores da álgebra relacional. São eles join, inner join, outer join, left outer join, right outer join, full outer join e full join. No exemplo, a segunda instrução equivale à primeira, porém a junção entre as tabelas professor e aluno foram especificadas na cláusula from. Para se evitar ambiguidade, deve-se qualificar colunas prefixando-as com o nome ou apelido da tabela que pertencem. No primeiro exemplo, as colunas são prefixadas com o nome das tabelas, enquanto no segundo exemplo são prefixadas com os apelidos das tabelas. Instruções de recuperação sem condições de seleção e junção podem trazer impactos diferentes no resultado das consultas. Por exemplo, caso tenhamos uma única tabela especificada na cláusula from, todas as linhas da tabela serão retornadas, como ilustrado na primeira instrução apresentada. Mas caso tenhamos mais de uma tabela, o produto cartesiano entre elas será retornado, como ilustrado na segunda instrução. Diferentemente da álgebra relacional, resultados duplicados não são removidos automaticamente dos resultados de instruções de recuperação. Para tanto, temos que utilizar o operador distinct dentro da cláusula select, conforme ilustrado na segunda instrução apresentada. O operador asterisco também pode ser usado na cláusula select para recuperar os valores de todas as colunas de todas as tabelas envolvidas na instrução, sem a necessidade de listar cada um deles explicitamente. No exemplo, todas as colunas da tabela professor serão recuperadas. O operador like pode ser utilizado para realizar comparação de subcadeias de strings, sendo que o símbolo % substitui 0 ou mais caracteres na comparação, enquanto o símbolo sublinhado substitui um único caractere. No exemplo, o CPF e nome de todos os professores que apresentarem a palavra Belo Horizonte em qualquer parte do seu endereço serão recuperados. O operador between é utilizado para comparação de intervalos. Por exemplo, a instrução apresentada recupera todas as colunas de professores que os salários estejam dentro do intervalo de 2.000 e 5.000. Diferentemente da álgebra relacional, uma linguagem formal, em SQL é possível especificar a ordem como as linhas devem aparecer nos resultados, através da cláusula orderBy, sendo que o operador ASC, padrão, indica ordenação ascendente, e o operador DESC indica ordenação descendente. No exemplo, os resultados da instrução serão ordenados de maneira ascendente pelo nome de professor e em seguida de maneira descendente pelo nome de departamento. Também diferentemente da álgebra relacional, em SQL existem operadores específicos para realizar comparações com valores null. No exemplo, apenas professores com os valores de coluna e departamento null terão seus CPFs e nomes recuperados. Importante ressaltar que o uso de operadores aritméticos com null sempre resultará em uma condição falsa, inclusive se os dois valores comparados forem null. Mais especificamente,
Null igual a null é uma condição falsa. Um outro aspecto é que a semântica null é imprecisa. Por exemplo, um salário null indica que o valor era desconhecido quando foi informado, que o valor não poderia ser disponibilizado por algum motivo, ou que o valor não se aplicava em um caso particular. É possível especificarmos um bloco select dentro da cláusula where de outro bloco select, de forma que o bloco interno é denominado consulta interna e o bloco externo é denominado consulta externa. A interligação entre esses blocos pode ser feita através dos operadores in e not in, e exists e not exists. O operador in verifica se um determinado valor, ou conjunto de valores, está contido em outro conjunto de valores, sendo que para cada linha da consulta externa, o valor será avaliado junto ao conjunto de valores gerados pela consulta interna. No exemplo, cada valor de CPF e nome de professor será comparado com conjuntos de valores de CPF e nome de alunos, desde que o sexo do aluno seja igual ao sexo do professor. Caso o valor de CPF e nome de professor esteja contido no conjunto de valores gerados pela consulta interna, essa linha é selecionada para fazer parte do resultado. O operador exists tem função similar ao operador in, mas opera com uma lógica diferente. Ao invés de verificar se um valor está contido em um conjunto, ele verifica se a consulta interna retorna conjunto vazio ou não. Para cada linha da consulta externa, se a consulta interna retornar conjunto vazio, a condição é falsa e essa linha da consulta externa não é selecionada para fazer parte do resultado. No exemplo, apenas professores que não existam departamento de nome pesquisa associados a ele serão recuperados. A cláusula groupBy é usada para agrupar linhas utilizando funções de agregação. As funções de agregação são basicamente as mesmas presentes em álgebra relacional, ou seja, count para contar o número de linhas agrupadas, sum para somar os valores na coluna de linhas agrupadas, max para retornar o valor máximo da coluna, min o valor mínimo e avg a média dos valores na coluna de linhas agrupadas. Ressalta-se que funções de agregação não têm efeito em valores null, o que significa dizer que linhas com coluna de valor null utilizada pela função de agregação são descartadas do agrupamento. Na primeira instrução do exemplo, como colunas de agregação não são especificadas, as funções de agregação count e sum agrupam todas as linhas da tabela professor, retornando o número de professores e o total pago em salários para professores do sexo feminino. Já na segunda instrução, o atributo de agregação departamento faz com que o agrupamento ocorra por número de departamento. Dessa forma, a instrução retornará por departamento o número de professores, o total pago em salários para eles, o maior salário pago, o menor salário pago e a média salarial do departamento. Ainda é possível filtrar linhas após a aplicação da função de agregação, utilizando a cláusula having. Podemos utilizar operadores de comparação em qualquer função de agregação utilizada na instrução para filtrar linhas de interesse. Por exemplo, na instrução apresentada, só serão apresentados o número de professores e o total pago em salários para eles, por departamento, se a média salarial do departamento for superior a 8.000. Em suma, SQL fornece um conjunto de instruções poderosos para manipulação de dados em bancos de dados relacionais, que possuem uma sintaxe precisa, dando aos usuários insumos para especificação de consultas que atendam suas necessidades.